Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um dia para mais uma lição de escola bíblica dominical. Coisa gloriosa essa, de ter esse tempinho de qualidade com Deus para nos debruçarmos sobre a sua palavra, para aprender com Ele. Nós estamos chegando ao final de um trimestre glorioso. Coisa linda estudar a lei de Deus, entender a lei de Deus, para poder viver a lei de Deus. E hoje é a nossa penúltima lição, a lição de número 12, que tem por título O amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, na bondade e na misericórdia. O texto áureo encontra-se na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, é caridade. Verdade aplicada, o amor ao próximo é uma extensão do amor que desfrutamos com Deus quando o amamos acima de todas as coisas. Essa lição tem por objetivo ensinar que devemos amar a Deus acima de tudo, explicar a importância do amor ao próximo e mostrar que devemos amar plenamente, intensamente, com todo o nosso ser. O texto de referência para esta lição encontra-se em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 28, que eu vou ler aqui com vocês. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como vês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isso, e viverás eternamente. O que podemos fazer para herdar a vida eterna? Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais este momento de escola bíblica dominical que o Senhor nos proveu nesta manhã deste dia abençoado, o dia do Senhor. Aqueles que não podem ir para a casa do Senhor estão fazendo das suas próprias casas neste momento a casa do Senhor e estão parando aí dos seus afazeres para meditar na palavra do Senhor. Oremos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti e Te adoramos. Te adoramos porque Te amamos e Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos ajuda a conhecer este amor, para poder viver este amor na prática, exatamente do jeito que o Senhor espera de cada um de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Entra com providência na vida de cada um, que nesse momento vai parar para ouvir a Tua voz através da ministração da palavra. E já Te agradecemos por aquilo que o Senhor há de fazer em cada coração. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então aqui a nossa introdução. Ela diz: quando os fariseus interrogaram o mestre sobre o grande mandamento, Jesus respondeu que amar a Deus sobre todas as coisas é o grande e primeiro mandamento. O segundo é amar o próximo. Então, fazendo uma leitura do que encontra-se em Mateus 22, 37 e 38, nós vamos aqui ver uma outra situação.
de Jesus sendo interrogado pelos fariseus. Lá em Lucas 10, ele está sendo interrogado por um doutor da lei. E aí a nossa pergunta para iniciar esta aula é: mas não são 10 mandamentos? Nós não já vimos todos os 10? Em nenhum deles nós lemos essa descrição. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você der uma passada aqui em todos eles que nós terminamos, você não tem nem um mandamento com essa descrição. E a pergunta é, então, o amor a Deus e ao próximo seria o 11º mandamento? Seria o mandamento de número 11? Não, não mesmo. Porque é o amor a Deus e ao próximo que está posto como princípio básico de todos eles. Todos esses 10 mandamentos, eles só são viáveis e eles só se tornam norma de vida daquelas pessoas onde o amor está presente e está atuando na sua existência. Vemos que sem conhecer a Deus, sem amar a Deus, sem ser tocado pela mensagem transformadora da palavra de Deus, ninguém vai olhar os 10 mandamentos como norma de vida para hoje. E é isso que eles são. Eles são norma de vida, são princípios básicos, são fundamentos essenciais. Mas o que nós estamos vendo aqui, com essa lição de número 11, é que o amor, ele é a síntese de todos eles, e ele também é a base, o fundamento, o pilar de todos eles. Tendo amor, eles se tornam possíveis. Sem amor, a prática dos 10 mandamentos é apenas algo esvaziado de sentido. Aqui o tópico 1 fala do primeiro e grande mandamento. Porque nessa lição nós estamos vendo 2 mandamentos que não estão elencados na lista dos 10 mandamentos, mas que, em tese, estão em todos eles. Desses 2, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui na revista nós vamos ler o seguinte: os 10 mandamentos revelam um atributo poderoso, o amor de Deus. Jesus, no Novo Testamento, resumiu os 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus e amar ao próximo. Então, Deus e os seus atributos são um só. Você não tem como separar os atributos de Deus do próprio Deus. Atributos de Deus ou atributos divinos são aquelas perfeições do Todo-Poderoso que estão reveladas nas Escrituras e que são conhecidas em função da relação dele com o ser humano nas suas diversas obras. São perfeições próprias da essência de Deus. Jesus cuidou de resumir os 10 mandamentos, nos levando na direção do amor de Deus, que agindo em nosso ser, nos permite amar a Deus e estender esse amor também para o próximo. Todo conhecimento que nós adquirimos sobre Deus está na proporcionalidade daquilo que Ele próprio revela. Os atributos de Deus, eles podem ser reconhecidos, nomeados, estudados em suas particularidades, e eles são reveladores do caráter de Deus. E por isso mesmo nós precisamos nos esforçar em conhecê-los. Oséias 6,3 diz: então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra,
Você conhece a Deus, você se esforça em prosseguir conhecendo a Deus e Ele vem caminhando em sua direção para te revelar quem Ele é, quais são os seus atributos. E, com certeza, um dos seus atributos, um dos absolutos de Deus, algo que é inseparável da essência de Deus, é o amor. E no 1.1 nós lemos: Deus é amor. Aqui diz que essa é uma das declarações mais sublimes da Bíblia. O amor não é apenas um atributo de Deus, ele é a sua própria essência e natureza. O amor divino, ele é totalmente, completamente, radicalmente diferente do amor humano, uma vez que ele é incondicional, ele é imutável e ele é perfeito. Não precisa de condições, não vai mudar nunca e ele é único, perfeito, singular, inigualável. Então, aqui nesse 1.1, nós podemos considerar que Deus é o próprio amor, que não é possível estabelecer uma separação entre Deus e o amor, porque esse é a sua própria essência, a sua substância, o seu caráter, a sua natureza. Então Deus não se separa do seu amor, porque ele lhe é próprio. O amor de Deus é anterior a tudo e é a base de tudo. Toda a sua atividade de redenção está ancorada nele. Ele nos redimiu por seu amor. Assim como o derramamento da sua graça e a causa que move todos os seus atos de misericórdia, ele é gracioso conosco por seu amor. Ele é misericordioso por seu amor. Trata-se daquele atributo pelo qual ele se move pelos interesses das suas criaturas. Esse imenso e inescrutável e maravilhoso amor de Deus é como uma ponte entre nós e Ele, que permanece firme, nos ligando à sua essência, ainda que sob as mais pesadas pressões causadas pelo fardo do pecado. Mas seu amor não depende de condições. Então o seu amor é longânimo, é legítimo, é único, é eterno. Não depende de obra alguma da nossa parte. Jó 41:11 está escrito: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Isso é Deus dizendo para Jó: quem primeiro me deu para que eu haja de lhe retribuir? Tudo que está debaixo do céu é meu. É o amor de Deus que é o responsável pela restauração da comunhão do ser humano com Deus. Então nós vamos ver aqui que Deus é completamente independente, ele basta-se a si mesmo. O ser humano é diferente, por amar a Deus entende que precisa lhe oferecer alguma coisa sem se recordar, talvez, que não há nada que possamos oferecer a Deus que não tenha vindo dele primeiro. Nada que façamos fará Deus nos amar mais ou nos amar menos. As nossas atitudes podem nos aproximar ou nos afastar deste amor, mas esse amor é imutável. Em Deus não há mudança, não há sombra de variação, e porque Ele não muda, nós podemos continuar confiando no seu inesgotável e grandioso amor de Deus por nós e apesar de nós. Nós lemos lá em Levítico 26:45, antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados.
Salmo 109, 21. Mas tu, ó Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Daniel capítulo 9, versículo 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, irmãos, o que temos para pensar ainda nesse primeiro ponto que diz que Deus é amor, é que Deus é a fonte inesgotável de amor. E certamente o diabo é a fonte de todas as outras invirtudes que contribuem para a falta dele, a falta do amor. E o ser humano, em sua natureza humana caída, continua fazendo aquilo que os israelitas fizeram no passado, deixando o Senhor, a fonte de água viva, o amor pleno, desviando-se após outros deuses por causa do seu coração obstinado, endurecido. E por isso o seu referencial de amor está ofuscado com a água barrenta das cisternas rasas e contaminadas deste mundo, onde está buscando água para matar a sua sede. É certo que essa sede por amor, ela está presente em todo mundo, em todas as pessoas. Mas você tem duas fontes. Você tem a fonte inesgotável do amor de Deus, ou você tem aquelas cisternas rotas, contaminadas deste mundo, onde muitos vão beber das suas águas lamacentas por causa da sua busca interior. Jeremias 2,13 diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então nós estamos certos de que Deus é amor, mas também temos essa certeza de que se eu quiser usufruir do amor de Deus, eu preciso entender quem Deus é e querê-lo, ir após ele e buscá-lo de todo o meu coração, porque quem o busca acha. 1.2. O que o amor de Deus exige de nós? O que nós precisamos, uma vez sabendo da existência desse amor, o que nós precisamos fazer em relação a ele? É que diz que a qualidade do amor que Deus estabelece a todos quanto creem em Cristo é um amor devotado. Não tem como ser algo superficial e nem somente de palavras. Aqui diz: nosso amor a Deus deve ser predominante, inspirado no seu amor por nós. E também no finalzinho desse item ele diz: o amor de Deus abrange um vínculo pessoal de fidelidade, de lealdade a Ele. Essa fidelidade é expressa em nossa dedicação aos padrões justos de Deus em meio a um mundo que o rejeita. 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos ver que a nossa comunhão com Deus, ela precisa ser de tal maneira que, ao receber este grande amor de Deus, nós também nos tornemos agentes, instrumentos de doação e de compartilhamento desse amor. A nossa capacidade de amar, tanto quanto nossa capacidade de fazermos ou sermos qualquer coisa, vem de Deus. E nós recebemos essa capacidade graciosamente de Jesus Cristo, através do Espírito Santo
residente, o Espírito Santo que habita em nós. E então, essa resposta que Jesus dava a quem lhe questionava, de que a lei se resume em 2 pontos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso foi ultrapassando as gerações e chegou até nós e nos alcançou com a mesma exigência. Para nós, a medida de nosso amor a Deus revela a grandeza da nossa alma. Quanto mais amamos a Deus, mais nós vamos sendo engrandecidos, mais nós vamos nos tornando alguma coisa em Deus. A maneira pela qual nos tornamos conhecidos de Deus, não que a gente seja desconhecido em algum ponto, mas conhecidos de Deus especialmente por amá-lo, é quando o amamos com toda a intensidade do nosso coração. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, quando escreveu: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha que coisa linda e boa, você ser conhecido de Deus especialmente pelo amor que você devota a Ele, pelo tanto que você o ama. Isso é coisa muito gloriosa. Mas, sem um amor puro de Deus, em primeiro momento, nada que alcancemos importará. Porém, com Ele, tudo vai se tornar vivo, radiante. E uma coisa que acontece com quem ama a Deus, se torna uma pessoa obediente, fiel, leal. A obediência fluirá do nosso interior e com ela é que vão nascer os atos voluntários de sacrifício e de serviço. Nós somos amados com um amor indescritível, indestrutível, um amor infinito que ninguém tira, que ninguém apaga, que jamais acaba ou falha. Por isso, uma vida devotada a Deus vai exigir renúncia, disciplina, entrega incondicional. E esse amor divino plantado no mais profundo do nosso ser. Nós vamos ver em Deuteronômio 6,5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a força do seu ser. Então vejamos, se formos fiéis e amarmos o Senhor, a providência divina jamais nos faltará. Vai ser um vínculo muito saudável, uma troca muito boa, muito agradável, muito perfeita entre o nosso Criador e nós. Por isso, precisamos viver uma vida de princípios, voltados para os princípios bíblicos, colocando em prática os princípios bíblicos na nossa própria vida, tanto quanto vivermos uma vida de amor que vai se manifestar em renúncia da vontade própria, em abandono do cotidiano do pecado, em obediência restrita às leis de Deus. E esse é o estilo de vida cristã aprovado. 1.3 Amando de todo o coração. Esse título do 1.3 ele vai se repetir lá no 3.1. Só que o enfoque aqui é lá no 3.1 um enfoque é outro. Então vejamos primeiramente 1.3, amando de coração, diz: qual é a qualidade que melhor nos define como servos de Deus? O amor. Ele indica de quem somos discípulos. Amor é a palavra que nos liberta de todo o peso da dor da vida. Os momentos mais preciosos e sagrados da nossa vida são aqueles que estão cheios de amor.
quanto maior a medida do nosso amor, maior o nosso gozo, mais um pouco abaixo. À medida que o nosso amor pelo Salvador se faz mais profundo, nossa mente e coração se purificam. Deus nos ama incondicionalmente e nos chama a desenvolver a mesma atitude. E aqui diz que a singularidade do amor de Deus reside no fato de que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe a quem vai amar, Ele ama a todos. Por seu amor, nós obtivemos a salvação como um favor que nós não merecíamos. E a salvação, ela alcança todas as pessoas sem exceção. Mas para que isso aconteça, é necessário que se creia em Jesus Cristo, o amado do Pai, e o receba e o aceite como Salvador da sua alma. E aqui nós vemos, quando pensamos nesta questão de amar a Deus de todo o coração, é que uma vez que recebemos, é isso que recebemos, então é isso também que precisaríamos dar. Amar de todo o coração vai nos introduzir num estilo de vida diferenciado, com todas essas particularidades aqui que o comentarista disse. Quanto maior a medida do nosso amor, maior será a nossa alegria existencial. O amor nos faz obedientes, nos livra de buscar os nossos próprios interesses. Nós experimentamos mudança de coração. A nossa mente e o nosso coração se purificam do amor de Deus. E daí já não temos mais disposições para as obras más e apenas para fazer o bem continuamente. Nós realmente vamos mudando de dentro para fora. João capítulo 15, versículo 10 diz: se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então nós precisamos guardar os mandamentos para permanecer no amor. E nós também precisamos amar esse amor de Deus para guardar os mandamentos. São os dois lados de uma mesma moeda. Eu guardo os mandamentos e aí eu permaneço no amor. Eu amo e então eu guardo os mandamentos. A gente vai ver isso em cada um dos mandamentos que nós estudamos aqui. Em Cristo, nós experimentamos definitivamente quem é Deus para a humanidade. E em Cristo, os mandamentos vão ganhando novos e definitivos contornos, porque nenhum deles foi abolido. Jesus Cristo não aboliu nenhum dos mandamentos. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos que Ele deu uma nova vida, um novo direcionamento. Agora, o que nós temos a pensar aqui também é que, diferente do amor de Deus que não muda, que não sofre variação, que não aumenta e nem diminui, e está sempre disponível, o amor com o qual os seres humanos são dotados, inclusive pelo agir de Deus nas suas vidas, precisa ser conservado. Nós fomos criados como seres racionais, com capacidade de fazer escolhas, e as decisões humanas que tomamos muitas vezes podem nos conduzir por caminhos que nos afastam do ideal divino. Há um escritor secular chamado Érico Veríssimo, a quem é atribuída a frase: o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Então a gente lê essas frases assim de efeitos, a gente entende, tira o que é bom, mas também precisamos pensar
em cima disso, porque, ao pé da letra, o oposto do amor é o ódio, sim. Mas ele traz para a gente essa questão de pensar a indiferença, e somando a essa deformação também a negligência, porque indiferença e negligência são dois elementos altamente perniciosos à sobrevivência do amor. 1 João 3,18 vai dizer: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Quantos testemunhos gloriosos, maravilhosos, lindos de se ver nós escutamos de pessoas que aparentemente estão amando profundamente. Mas pode ser que isso não seja assim de fato. Às vezes seja algo apenas para mostrar, para aparecer, quando no final das contas a convivência ela é ruim, não é lá grande coisa. Apenas o verdadeiro amor é transformador, produz vida, lança fora o medo e tudo mais que é ruim para os relacionamentos humanos. Somente o verdadeiro amor vai de encontro às necessidades mais profundas, muda o quadro da história, abre as janelas da renovação e permite àqueles que são tocados por ele a serem aquecidos pela esperança gloriosa de um novo dia. O amor precisa de cuidado para sobreviver, mas ele também precisa de sabedoria para continuar existindo. Há quem pense que uma vez plantada, a semente do amor vai brotar sozinha. Mas nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Nós sabemos, inclusive, que o amor pode ir se perdendo na jornada, até mesmo sem que as pessoas percebam o que está acontecendo. Na falta de cuidado, na falta de sabedoria, o amor vai perdendo a sua capacidade de manter-se. Deixa de ser amor e vira dor, vira ferida, vira mágoa, vira amargura de espírito. Então, a sua manutenção ela é possível na base do interesse mútuo, porque há quem não queira mesmo, né? Da parceria e também da posse do amor divino, que é transformador e pode mudar tudo. Então, se você quer mudar essa questão na sua vida e passar a amar plenamente, tem que começar amando a Deus, abrigando o amor divino no seu interior, porque é a partir dele que o resto vai acontecer. Então, esse primeiro tópico foi para nos falar um pouco a respeito do amor de Deus, que Deus é amor e que o amor é a sua essência, não está separada dele em momento algum, que esse amor ele é imutável, que ele é incondicional e que ele é perfeito. O segundo tópico, ele tem por título o segundo mandamento. Então ele agora vai caminhar para esse outro lado do mandamento que Jesus falou. A revista aqui nos diz que o duplo mandamento do amor nos chama não somente para a direção vertical, o amor nosso para com Deus, o amor de Deus para conosco, mas nos ensina que esse sentimento, entre aspas, deve se estender também na direção horizontal para o nosso próximo. Romanos 13:10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós somos salvos
e nos tornamos santos, irrepreensíveis em amor. Uma vez salvos, é preciso adentrar no processo de santificação continuada, que é o que vai garantir o desenvolvimento das virtudes cristãs elementares e daqueles atributos divinos que Deus compartilha conosco. Não existe santidade fora da verdade, como também não existe santidade à parte do amor. 1.1. Então, aqui nós vamos começar a pensar a respeito do amor ao próximo, o amor que é devido ao nosso semelhante. Diz aqui, segundo Deus, a verdadeira essência do amor. Desculpa, vou refazer a leitura. Sendo Deus a verdadeira essência do amor, e sendo nós participantes da natureza divina pelo novo nascimento, aquele que cumprir o primeiro mandamento também tem convicção sobre o dever e buscará cumprir o segundo. Amar o próximo como cumprimento da lei é destacado várias vezes por todo o Novo Testamento. Biblicamente, nosso relacionamento com Deus deve refletir em nosso relacionamento com o próximo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, os relacionamentos para com Deus e para com o próximo estão em evidência o tempo todo. E por várias passagens bíblicas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, nós vamos ver que o ensino de Jesus, entretanto, ele sobrepõe esse conceito acerca do amor ao próximo. Nós já vimos, em inúmeras lições passadas, que o amor ao próximo ele era realmente um mandamento supremo para todo judeu piedoso. E nós vemos que eles sabiam muito bem do que se tratava, eles tinham esse mandamento expresso na interpretação que faziam da lei de Deus. Mas aí, quando Jesus começa a falar a respeito da lei, dos mandamentos e sintetiza todos no amor, o cristianismo, a religião do Cristo, aquilo que veio através dos ensinamentos de Cristo, traz uma grande novidade. E é uma novidade que ultrapassa os limites do próprio eu, os limites do amor ao próximo e também atinge o inimigo, sendo direcionado a ele como uma exigência do ideal cristão. Isso não estava presente e não era desenvolvido nem no judaísmo e nem nas outras formas de religiosidade oriental. As religiões do Oriente não têm esse quesito. Portanto, nós vamos ver que emana de Deus. Esse amor que a gente chama de ágape, mas que pela leitura do grego seria agape, que é possuidor de um caráter geral, Não é apenas, eu não posso dizer apenas que a agape seja o amor divino e fazer disso uma síntese, porque na verdade o agape ele é muito mais do que isso. E ele inclusive é revelado no amor ao próximo. O amor é a essência de Cristo e de todas as coisas que lhe dizem respeito. É muito bonito de falar. E nós falamos isso com tanta facilidade. Mas viver isso na prática, na sua integralidade, é uma outra coisa. Se viver o amor bíblico em relação àqueles que
nos são queridos. Já não é fácil? Imagine tentar amar quem não nos ama, quem nos prejudica, quem nos descarta, quem faz pouco de nós e ainda puxa para trás o tempo inteiro. Bem, não é algo natural. E por causa disso mesmo, nós vamos precisar de ajuda do alto. E por isso mesmo, Jesus enviou o seu Espírito Santo, que opera a gloriosa obra da transformação no nosso ser interior. E Ele mesmo nos ajuda a esquecer os ultrajes, as afrontas, seguindo adiante, servindo obedientemente ao Senhor. Paulo, ele reconheceu a necessidade de viver esse tipo de amor quando ele escreveu em 2 Coríntios 12:15: Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Então, nesse contexto, irmãos, amar o inimigo assume outra dimensão, porque o problema não são os outros, o problema somos nós. Não são os sentimentos dos outros em relação a nós, mas são os nossos sentimentos em relação aos outros. Então, quando nós olhamos isto dessa forma, não importa as maquinações do inferno contra nós, o que estão fazendo para nos isolar, nos prejudicar ou nos ferir, importa é mantermos a nossa mente limpa e o nosso coração puro, livre de todo sentimento negativo ou ruim. Então, isso é muito importante de contemplarmos e de pensarmos, porque quando a Bíblia fala de amor ao próximo, chega a esse extremo de dizer respeito também ao amor que, como cristãos, nós devemos aos nossos inimigos. E aí precisamos meditar naquilo que diz Mateus 5, do 43 a 45. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Era isso que a lei, as interpretações da lei no judaísmo antigo, as leis de outras religiões da antiguidade diziam: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Ou descartarás o teu inimigo. Você não precisa disso na sua vida. Ou joga ele fora como uma pessoa tóxica. Isso é o que a gente ouvia e ouve. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Coisa dura essa de se dizer, né? Olha o que Cristo está nos dizendo: ame o seu inimigo. Fale bem daqueles que estão falando mal de você. Faz o bem àqueles que estão te odiando. Ore por aqueles que estão te maltratando e te perseguindo, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, olhando para Deus e como Deus age, nós devemos procurar agir da mesma forma. Não é simples, não é fácil, e não é coisa que a gente consiga fazer só com a nossa boa vontade. Nós precisamos de ajuda do céu, ajuda do alto, para amar quem não nos ama. Nós precisamos realmente de algo muito poderoso agindo dentro de nós, para não termos pensamentos ruins e sentimentos ruins por determinadas pessoas que estão fazendo tantas coisas impróprias, indevidas e complicadíssimas. Mas o problema é deles, não é nosso. Nós e Deus precisamos viver com uma consciência limpa, com um pensamento purificado e sentimentos purificados, porque nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. Então temos que arrumar a casa. 2.2 Amando como Ele amou. Aqui a Bíblia nos encoraja a amar o nosso próximo,
da mesma forma com que Cristo nos amou. E ainda diz: se o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, nos amou antes de ser amado por nós, quanto muito mais nós, seres humanos, que já experimentamos tão maravilhoso amor, devemos amar o nosso próximo conforme nos ensina a parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano está descrita lá no nosso texto de referência. Está sendo citada aqui no 2.2. E ela é retomada de novo no 3.3. Eu começo aqui o 2.2 meditando sobre Hebreus 13:1. Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Efésios 5:18 diz que devemos sempre dar graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Então, para amar como Ele amou, ou pelo menos tentar, nós precisaremos oferecer um tipo de amor sacrificial. Precisa ter um sacrifício envolvido. E é essa questão que é avaliada em Lucas 10, do 25 até o 37, no trecho onde a parábola do bom samaritano está sendo narrada por Jesus em resposta ao doutor da lei. Nós temos muitas particularidades em relação a essa parábola, mas o que nós precisamos pensar aqui é que, na verdade, a nossa atitude de amor em relação ao nosso próximo é reveladora da nossa identidade em Cristo. Vou repetir. A nossa atitude de amor em relação ao nosso próximo, seja ele quem for, ela é reveladora da nossa identidade em Cristo. Então, amar como Deus ama é uma possibilidade, mas dificilmente atingida pelos limites da nossa humanidade. Nós vamos ser desafiados por este ensinamento de contínuo e ouviremos a voz de Cristo ressoando na nossa consciência o tempo todo. Mas daí a conseguir cumprir esse mandato divino é uma história à parte. E, mesmo sendo difícil, irmãos, é algo que a gente precisa morrer tentando. Porque nós estamos indo em direção à estatura de varão perfeito. E sacrificar-se a esse ponto não é para fracos. Oferecer um amor sacrificial para quem não merece não é para fracos. E também não existe nenhum mérito quando você está se esforçando e até se sacrificando para amar incondicionalmente. O mérito, ele é de Cristo. Foi Ele que fez primeiro e nos ensinou como fazer. Então, se existe algum louvor, se existe algum mérito, se existe alguma honra, ela deve ser prestada a Cristo. Porque se nós agirmos desta maneira, será por causa da graça de Deus, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Você sofrer todo tipo de coisa por determinada pessoa e ainda assim prosseguir pela vida amando essa pessoa, isso é coisa de Deus. E aí o 2.3 fala do amor a nós mesmos, porque a Bíblia diz que nós precisamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E esse item 2.3 traz uma discussão muito importante e relevante. Porque as pessoas deste tempo estão amando tanto a si mesmas que precisam ser confrontadas com essa palavra,
Um crente que ama a si mesmo sempre estará preocupado com a sua vida espiritual. Um crente que ama a si mesmo sempre estará preocupado com a sua vida espiritual. Será que essa é a definição que nós temos de amar a si mesmo? Sempre procurará conhecer mais acerca de Deus, permitindo ao Espírito Santo que molde seu caráter e que desenvolva seu fruto na sua vida. Jesus ordena que amemos ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, o nosso olhar precisa ser refinado nessa direção. Essa preocupação com a vida espiritual é o ponto de partida. E, comentando, acerca dessa questão, nós vamos perceber algo inovador no nosso tempo, porque hoje tudo se apoia nos sentimentos, até mesmo as leis estão sendo criadas e aprovadas com base em sentimentos volúveis, frágeis, passageiros, que não permanecem, pois certamente serão trocadas por outros a curto e médio prazo. Nunca na história do mundo as leis foram criadas com base em sentimentos. Sempre se optou pela razão. Sempre se pensou com mais racionalidade em coisas objetivas, claras, em não em uma subjetividade comprometedora que a gente não sabe muito bem o que está sendo aprovado, o que está valendo. Mas, onde predomina o emocional, a virtude e o comprometimento começam a perder terreno. Porque o bem-estar pessoal e as relações afetivas começam a se colocar acima de tudo. Então você vai ouvir de uma forma recorrente que o importante é ser feliz. Você vai ouvir que todas as formas de amor valem a pena. Você vai ouvir que bonito, de fato, é ser feliz. E as pessoas estão envolvidas em si mesmos, em elevar a sua autoestima àquele ponto que elas consideram ideal. Biblicamente, o novo homem, a nova criatura, reconhece que a sua base é a palavra de Deus, que não é o que ele quer, que não é o que ele pensa, que não é o que ele sente, mas o que Deus quer para a sua vida. Os sentimentos, eles são importantes, sim, isso a gente nem questiona. As histórias de vida das pessoas precisam ser levadas em consideração, mas nós precisamos examinar as Escrituras para saber o que é mais importante e onde cada um dos pontos devem ser considerados. Então, essa questão de pensar o amor a si mesmo, ele é algo que precisa ser trazido para as nossas discussões, porque esse aflorar de emoções revela o estado emocional. Emocionar-se tem o seu lugar no cotidiano das pessoas sensíveis. Mas nós não fomos aconselhados a viver emocionalmente. O conselho divino é que eu aprenda quem eu sou em Deus, qual o propósito da minha existência e como eu fui criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Eu já me amo. Eu amo a mim mesma. Ninguém procura fazer mal à sua própria vida, pelo contrário, está sempre se preservando para não sofrer, para não sentir dor, a não ser aqueles que estão com desajustes psicológicos e que começam a abrigar e desenvolver sentimentos sombrios, pensamentos sombrios. Mas, de um modo geral, nós não precisamos investir mais
nisso. O nosso investimento, segundo a Bíblia, é que a gente precisa sair de dentro de nós mesmos e de conformidade com esse amor, com esse zelo, com esse cuidado que a gente tem por nós, que a gente atribua esse mesmo amor ao nosso próximo. Amém? O tópico 3, já caminhando para a finalização dessa lição, nos chama a pensar no amor intenso, na intensidade do amor bíblico. E aqui diz, ambos mandamentos, amar a Deus e ao próximo, são necessários, porque quando levamos as cargas uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo, e o amor está presente em todos os momentos da jornada de um verdadeiro discípulo de Cristo. E se não estiver, é porque esta pessoa ainda não se fez discípulo de Cristo. Amor e discipulado cristão estão juntos nesse terceiro tópico, nos levando a refletir sobre a mutualidade desses dois assuntos. Amar intensamente, de todo o coração, com toda a alma, no máximo da força, com todo o pensamento e entendimento ao próximo, como amamos a nós mesmos, não é algo que possa ser observado com facilidade nesta geração de pessoas e nem naquelas que se dizem altamente espirituais. Irmãos, o que essa lição me traz de desconforto é de saber que nós estamos falhando em amar, como diz as Escrituras, intensamente, de todo o coração, com toda a alma, no máximo da força, com todo o pensamento e entendimento a Deus e ao próximo como amamos a nós mesmos. Nós estamos falhando em amar, como diz as Escrituras. Então vamos primeiro ponto, amar a Deus de todo o coração. Aqui diz a revista que os mais entendidos acerca do amor dizem que o amor é como uma planta que deve ser regada a cada dia. Conhecer a Deus é o primeiro passo e à medida que vamos caminhando com Ele, vamos experimentando a qualidade do seu amor, a sua fidelidade e os seus cuidados para conosco. Como isso é possível? Você vai ver no finalzinho desse tópico na sua revista que é por meio de disciplinas espirituais que o amor de Deus cresce e amadurece para a glória de Deus. Então, existe uma prerrogativa, amar a Deus de todo o coração. Mas como isso é possível? Como que nós podemos chegar nesse ponto? E aqui ele próprio diz, olha, é por meio de disciplinas espirituais que o amor a Deus amadurece. Veja bem, quando a gente fala de disciplinas espirituais, nós precisamos pensar que disciplinas espirituais, elas são um meio de graça. Nosso pastor, na quarta-feira, leu com a igreja a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo 1, onde está posto o seguinte: Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olhando para essa questão da graça de Deus e da possibilidade de nós nos tornarmos mais fortes na graça que há em Cristo Jesus, as disciplinas espirituais, elas nos são apresentadas como meio de graça. Como que você vai se fortalecer na graça, fortificar na graça? É adotando exercícios espirituais. Não tem como você se fortalecer em coisa alguma se você não fizer algo nesse sentido.
E a Bíblia coloca diante de nós meios de graça. E esses meios de graça vão inspirar, vão capacitar vários hábitos e práticas cristãs relevantes, pelas quais nos valemos para nos achegar mais a Deus. O mundo ele se perde e se perverte cada vez mais em hábitos escravizadores. Mas o crente em Jesus encontra sua satisfação na prática diária de hábitos arraigados na comunhão e na santidade. Praticar disciplinas espirituais é como fazer um exercício espiritual constante, sequencial, sistemático, com o fim de possuir um condicionamento espiritual sadio e satisfatório que vai nos permitir andar pelo apertado caminho que leva à vida eterna, com ânimo pronto e com fôlego suficiente para ir até o fim. Por que disciplinas espirituais são um meio de graça? Porque na medida que eu começo a disciplinar, a exercitar o meu espírito, eu realmente vou experimentando mais da graça de Deus e ela vai se fortalecendo. Então existem muitas coisas que nós chamamos de disciplina espiritual. A leitura diária da Palavra de Deus é um tipo de disciplina que eu preciso desenvolver. Eu preciso fazer esse exercício todos os dias, durante todo o tempo da minha vida. Então eu vou ler e meditar nas Escrituras todos os dias. Esse é um exercício espiritual saudável e necessário para que eu me fortaleça na graça. A oração. Crente não sobrevive sem oração. Na palavra Deus fala conosco, na oração eu falo com Deus. Esse meu achegar a Deus de todo o coração e de conversar com Deus e de chamar Deus para o centro da minha vida é um exercício espiritual poderoso e necessário. Então é algo que eu preciso estar todos os dias ali, fazendo esse exercício de ler a palavra e de orar. E assim são os demais, a prática de jejum, a comunhão dos santos. Irmãos, nós precisamos fazer esse exercício de encontrar prazer, de sobreviver enquanto igreja na comunhão dos santos, a adoração, e várias outras disciplinas precisam ser agregadas à nossa existência e a gente precisa fazer isso todos os dias e a gente precisa fazer isso com convicção, com fé, com empenho, com graça, do mesmo modo que eu encontro prazer em fazer um exercício físico em uma academia, em fazer uma dieta para preservação da minha saúde, me alimentando de forma saudável. Do mesmo modo que eu procuro qualidade de vida nessa terra, eu vou procurar qualidade de vida para o meu espírito. Agora, as disciplinas elas não podem ser o objetivo central, porque quando isso acontece, elas se tornam em lei e com isso segue-se a perda da liberdade, porque ficamos aprisionados a padrões e passamos a fazer mecanicamente aquilo que deveria ser feito livre e criativamente, com alegria. Esse tipo de disciplina espiritual, de exercício espiritual, não pode nos paralisar, engessar, diminuir a nossa visão, nosso senso crítico e principalmente os nossos sentimentos em relação àquilo que nós estamos fazendo e por quê. Bem, a gente não é inocente a ponto de achar que é fácil nos inscrevermos na Academia de Deus e frequentá-la todos os dias sistematicamente do jeito que Ele manda. Mas é uma necessidade. Por exemplo, se você pensar um pouquinho, crente que não ora, não lê a palavra, não estuda a Bíblia,
não jejua, já perdeu o prazer de congregar ou faz isso de uma forma apenas de aparência, ele pode até parecer que é crente, mas não é. Praticar exercícios espirituais é o que nos mantém vivos e ativos na presença do Senhor. E precisamos fazer isso tudo com alegria no coração e não gemendo. Nada que é feito por obrigação ou para mostrar aos outros o nosso empenho produtivo tem valor diante de Deus. Então é disso que está tratando o 3.1, amando a Deus de todo o coração e nos explicando que nós devemos fazer isso também através da prática das disciplinas espirituais. O 3.2 fala de amar como Ele nos amou, e aqui no 3.2 está escrito: Jesus ordena que a qualidade do nosso amor para com os nossos semelhantes alcance a mesma intensidade do amor com o qual Ele nos ama. É preciso viver um relacionamento diário onde nossas limitações devem ser transformadas na medida em que o Espírito Santo desenvolve a semelhança de Cristo em nós. Amar como Ele nos amou leva em consideração a possibilidade de nos apropriarmos desta verdade de que nós somos feitos imagem e semelhança com o nosso Cristo. Tozer, A.W. Tozer, colocou essa questão da nossa semelhança com Cristo nos seguintes termos: nós somos, em miniatura, com exceção dos nossos pecados, aquilo que Deus é em forma infinita. Tendo sido feitos à sua imagem, temos dentro de nós a capacidade de conhecê-lo. Enquanto em pecado, falta-nos tão somente o poder, mas a partir do momento que o Espírito Santo nos revivifica, dando-nos uma vida regenerada, todo o nosso ser passa a gozar de afinidade com Deus, mostrando-se exultante e grato. E a partir deste momento vamos nos tornando mais e mais parecidos com Jesus e vamos tendo essa imagem de Deus dentro de nós restaurada. Uma coisa que a gente precisa pensar e ter bem claro diante de nós é que todo ser humano que nasce nesse planeta, ele é possuidor de uma alma imortal e também todo ser humano carrega dentro de si a imagem de Deus. O plano original de Deus para com o ser humano era que esse fosse seu representante com autoridade sobre toda a criação, mas a queda, a queda, apesar de ter destruído o ser humano em sua essência, desfigurou a imagem e semelhança de Deus no homem. Mas essa imagem ela não foi retirada, mesmo caído, corrompido, destruído pelo pecado, o ser humano não deixou de trazer em si a imagem e semelhança do seu Criador. Essa imagem encontra-se deformada, mas não aniquilada. E pela misericórdia divina e perfeita operação do Espírito Santo, ela pode ser revitalizada, e ela é. A possibilidade que hoje nós temos para amar como Ele nos amou é porque a presença dele em nós vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, chegamos ao 3.3 que nos diz, faz uma pergunta, um questionamento. Já falamos lá no 2.1 e voltamos aqui nesse mesmo ponto. Quem é o nosso próximo? Muitas coisas são ditas a respeito desse assunto que a gente precisa ter claro diante de nós, porque o próximo, na verdade, é aquele a quem nós amamos. E aí não importa se é
uma proximidade baseada na localidade ou não. Se está próximo, se está distante, se é merecedor, se é não merecedor, se pertence a uma outra etnia, se é de uma outra religião. O próximo é toda aquela pessoa que eu amo como Deus amou. E aqui diz, a pergunta do mestre da lei acerca de quem era o próximo, que deveria ajudar, foi respondida por Jesus como uma parábola acerca de um homem que havia sido roubado e espancado a caminho de Jerusalém. Então, 3 figuras são trazidas para pensar essa questão: o sacerdote, o levita e o samaritano. As atitudes do samaritano em prol daquele homem ferido revelam que a compaixão é o que nos moverá em direção ao necessitado, seja ele quem for. Veja bem que o encontro daquele ferido com o sacerdote foi a oportunidade de Deus para que o sacerdote pudesse colocar em prática os ensinamentos que ele ministrava às outras pessoas. Ainda mais que ele está indo pelo caminho depois que ele oficiou uma questão religiosa, um rito religioso no templo. Mas infelizmente isso não aconteceu e Tiago 2,12 vai dizer: assim falai, assim procedei. Então, ao encontrar o ferido na estrada, o sacerdote teve a sua oportunidade para poder colocar em prática aquilo que ele ensinava no templo. E aí, ser sensível às necessidades dos outros demonstra características peculiares que são desenvolvidas na vida do verdadeiro servo e serva do Senhor Jesus através da obra dinâmica do Espírito Santo. E ainda tem um outro caso, e depois vem o levita. Os levitas, eles não eram de ramos inferiores aos sacerdotes, eles apenas tinham funções diferentes. E dentro do que foram designados para fazer, eles tinham privilégios, eles tinham orientações e eles eram guardados pelo Senhor. Nós vamos ler isso em Deuteronômio 12:19, que diz: guarda-te que não desampares o levita em todos os dias na terra que o Senhor te deu. Então, veja bem, eles tinham privilégios, eles tinham orientações e eles eram guardados pelo Senhor. E aí esse levita que ia pelo caminho, ele era alguém que tinha a sua própria necessidade suprida por Deus. Ele deveria, por sua vez, devolver para Deus todo o bem que ele lhe fazia em atitude de misericórdia para com seu próximo. Mas, infelizmente, isso também não aconteceu. E aí vem o samaritano, de quem ninguém esperava nada, porque aos olhos dos outros ele não era nada, e nem era levado em consideração. E o samaritano também viu o ferido. E ele parou. E ele desceu da sua cavalgadura movido por íntima compaixão pelo ferido. Lucas 10, 34 e 35. E a grande verdade que está implícita aqui é que, mesmo encaminhando o ferido para a estalagem, o samaritano não abriu mão da obrigação que ele assumiu em relação a ele. Primeiro ele cuidou pessoalmente do ferido e depois ele o entregou nas mãos de outro que poderia dar continuidade a esse cuidado. E aí, nós temos realmente algumas coisas para pensar com relação a isso, né? Aqui diz em Mateus 22:39, o amor não pode ser apenas nas palavras. Ele precisa ser expressado através de ações. Então, falar que ama sem amor não agrega valor na vida, não diz nada, não significa nada. Mas
no amor do amado, movidos pelo amor do amado, guiados pelo amor do amado, nós então desenvolvemos essa capacidade de amar e nos levantaremos a cada dia com essa convicção de amor, de que somos amados pelo Criador, que nos amou tanto ao ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer a fim de nos resgatar da condenação e da morte, e que, por conta disso, o mínimo que eu preciso fazer é amar, né? A gente vê aqui, olha, através dessa parábola que Jesus contou, nós podemos meditar acerca das pessoas que saem de um lugar de paz, indo para lugares impróprios, inconvenientes e até mesmo lugares de maldição e de morte. As chances de encontrar desgraça pelo caminho é muito grande. Esse é um perigo real que corre todos aqueles que saem da presença do Senhor e se envolvem nas coisas deste mundo. Agora, diferentemente das atitudes das pessoas deste mundo em relação aos perdidos, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele cuida, ele encaminha, ele ajuda, ele traz de volta a vida. E é disso que trata essa lição. Como é bom terminarmos o ano com essa avaliação de como está o nosso amor para com Deus, para com o próximo, de acordo com aquilo com que nós também nos amamos. A conclusão diz: Deus é amor. Portanto, todos os atributos de Deus e suas ações se harmonizam por meio do seu amor. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo no coração dos nascidos de novo. Assim, nosso relacionamento com Deus deve ser uma expressão do nosso amor para com Ele e, como resultado, também para com o próximo. Estamos chegando aí no final do ano. Final do ano é época de você fazer sua listinha de promessas, de propósito para o ano novo. Coloque aí como propósito para esse novo ano desenvolver exercícios espirituais necessários e satisfatórios, se comprometer com disciplinas espirituais diariamente, fazendo isso para louvor da glória de Deus, para ser achado nele, com aprovação, com satisfação. Nós precisamos colocar também como propósito de ano novo aquilo que o salmista diz no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, sonda-me. O Senhor que me conhece por dentro e por fora, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia por essa vereda que leva à eternidade. Mas para andar por essa vereda que leva à eternidade, ela precisa estar pavimentada com amor. Só faz sentido ir ao céu se nós estivermos indo na esteira do amor. É o amor a Deus e o amor ao nosso semelhante, fluindo de nós naturalmente, com graça, é que vai fazer diferença na nossa vida, tanto aqui quanto na eternidade. Amém? E com isso nós terminamos mais uma reflexão da palavra de Deus. Que tenha sido proveitosa, boa, te levado a meditar e que sirva para a sua edificação. E eu te convido a orar comigo nesse momento. Senhor, é no teu nome santo e para louvor da tua glória que nos comparecemos humildemente, devotados e contritos diante do Senhor para pedir: ensina-nos a amar. Nós queremos ter do seu amor em nós, ao ponto de podermos transbordar em amor. Não importa a quem seja, que o nosso amor possa realmente ser um ingrediente essencial na nossa vida, nesse mundo
turbulento, que se apostata cada vez mais e que tem experimentado o esfriamento do amor como nunca antes, mas que em nós o seu amor seja efervescente, intenso, presente e que faça diferença na nossa existência. E por tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Louvado seja Deus por esse dia. Estamos hoje a 5 dias do Natal. Que no Natal de Jesus Cristo você seja abençoado, engrandecido pela rica presença dele na sua vida, que já nasceu no seu coração e na sua mente. Então, Feliz Natal para todos e um ótimo domingo. Amém?